Bem-vinda, maravilhosa! Aqui nessa aula você vai aprender a como ter uma imagem de destaque. Uma imagem profissional alinhada com quem você é, sem perder a sua personalidade ou seguir padrões. E ainda conquistar um guarda-roupa prático, funcional e versátil. Um guarda-roupa que funciona para a sua rotina e para a sua vida como um todo. Mas assim, se o teu desejo e o teu objetivo é simplesmente receber uma cartela de cores, ou saber qual é o teu estilo e receber um guia de estilo com os teus 3 principais estilos, se é dramático, se é romântico, se é criativo, se é clássico, esse não é o lugar para você. Pode até parar esse vídeo e sair, porque tudo que eu vou falar aqui não vai fazer sentido. Porque o que eu defendo é que não adianta ter uma cartela de cores ou um guia de estilo se você não sabe como aplicar isso no teu dia a dia e na tua rotina. A minha metodologia envolve uma visão 360 da vida da minha cliente para construir um desenvolvimento de estilo e um guarda-roupa que seja sustentável e prático para a vida dela como um todo, não só a área pessoal e não só a área profissional. Dito isso, vou começar me apresentando. Eu sou formada e laureada em moda, me especializei na consultoria de imagem e, mais específico, na comunicação do estilo. Tenho mais de 7 anos de experiência e, ao longo de todo esse tempo, eu desenvolvi o meu próprio método de atendimento, onde eu faço essa visão 360 da vida da minha cliente, para entender a rotina, a profissão, os desejos de imagem, a personalidade, a essência dela, para que tudo isso abranja uma estratégia. Então, construir um guarda-roupa que seja prático, porque não adianta ter um guarda-roupa cheio, lindo, maravilhoso, com peças que comunicam aquilo que você deseja, se você não consegue montar facilmente um look no teu dia a dia. Ou se você usa somente 40% do teu guarda-roupa e não 100% dele. Não adianta de nada, tu jogou dinheiro fora, dinheiro no lixo com aquelas roupas que não estão sendo utilizadas. Então o meu objetivo é fazer essa visão 360 para que a minha cliente tenha um guarda-roupa prático, onde ela possa pegar qualquer blusa e qualquer calça e montar um look que seja harmônico, comunique o que ela quer e abranja todos os papéis que ela desenvolve no dia a dia, desde a vida pessoal até a rotina da profissão dela. E eu vou começar mostrando a Bru de alguns anos atrás, 4 anos para ser exata. Nessa época eu já tinha a melhor formação em análise de coloração pessoal do país, mas eu não demonstrava isso através da minha imagem. Eu demonstrava que eu era uma menininha inexperiente, que eu estava recém começando e que eu não entendia nada. E isso não era uma verdade, mas era assim que eu era vista. Além disso, eu tentava comunicar criatividade, porque eu acreditava que por trabalhar com moda eu precisava comunicar criatividade para me destacar nesse meio. Mas a criatividade não faz parte da minha essência, não faz parte da minha personalidade. Eu gosto de algo um pouco mais minimalista, mas com um toque de impacto, um toque de força no look e uma pequena porcentagem de sensualidade. E nesse look não tem nada disso. Então eu me olhava no espelho, eu não me enxergava naquelas roupas. Aquelas roupas não faziam sentido para a minha versão atual daquele momento. Não faziam sentido para a minha personalidade e nem para aquilo que eu desejava comunicar e transmitir para as outras pessoas, profissionalmente e pessoalmente também. Eu não queria ser vista como uma menininha. Mas demorou até eu conseguir fazer essa mudança. E o que eu quero te mostrar com isso é que talvez você se identifique, mas é uma coisa que não depende de dom, depende de técnica, exige um método. Ninguém nasce sabendo se vestir. Ninguém nasce sabendo como é a sua essência, como valorizar o seu corpo e como comunicar as mensagens certas. A gente só aprende a colocar uma roupa no corpo e é isso. Mas exige um método para isso, para que você consiga ter uma imagem coerente com quem você é. Eu não tinha dom. Eu não sabia me vestir. Mas com o método certo, eu consegui desenvolver isso. Talvez hoje tu se identifique com uma imagem um pouco mais básica, que era o que eu tinha, com uma tentativa de comunicar alguma coisa para se destacar, mas que não dava certo, tu se sente um personagem ao se olhar no espelho,
não se enxerga mais nas roupas que tem hoje. Abre o teu guarda-roupa, parece que não tem nada, mas enxerga ele lotado de roupas. Isso é muito comum. Não é algo que acontece só contigo. E é possível sair disso com um método. E com esse desenvolvimento da minha imagem, eu aprendi que não adianta ser uma boa profissional. Você precisa também parecer uma boa profissional. Então é muito importante desenvolver a tua imagem para conseguir comunicar isso logo à primeira vista. Porque senão vai acontecer o que já acontece em vários nichos. Profissionais que não são tão competentes se destacam à primeira vista. Tem mais visibilidade, tem agenda lotada. Porque investem em uma comunicação de segurança e de confiança. É óbvio que essas pessoas não vão se sustentar a longo prazo. Então eu nem me preocupo com elas. Mas eu me preocupo com a mulher que é competente, que se preocupa em investir no seu conhecimento, mas não investe na sua imagem para conseguir comunicar isso à primeira vista e demonstrar a sua competência através da sua imagem, sem mesmo precisar abrir a boca. E com tudo isso, eu desenvolvi uma metodologia que passa por 4 fases. A fase das cores, a fase facial, a fase estratégica e a fase prática. Eu vou desmembrar cada uma dessas fases para que você possa entender como funciona e aplicar em si mesma. Então, primeiro, é muito importante passar por essa fase das cores para, sim, saber aquilo que te valoriza, mas também usar as cores de forma intencional. Percebam como a Isabelle Drummond tá com um cabelo muito mais claro do que o natural dela. Como esse cabelo acaba apagando o rosto dela. Sempre que as pessoas fazem uma mudança muito radical no seu contraste, acaba trazendo alguns efeitos negativos. O nosso cabelo natural ele é sempre bom, para ninguém é ruim. Então ele é um pouco mais assertivo para quem não sabe os tons que mais valorizam. Mas para ter uma mudança de tonalidade de cabelo assertiva, é ideal clarear em até 3 tons, se for mais para baixo, ou 4 no máximo, ou até 2 tons se for umas luzes ou mechas desde a raiz. Assim tu não perde tanto teu contraste, não traz esse efeito negativo no rosto. E assim como a Grazi, que o preto acabou pesando no rosto dela. Então é importante entender um pouco de quais tonalidades mais te valorizam. Isso a gente consegue através do contraste e da análise de coloração pessoal. Para a gente já ter uma noção, se tu tem uma beleza toda mais clara, olhos claros, pele clara, cabelo claro, a tendência é que cores mais claras te valorizem mais. E se você tem uma beleza um pouco mais escura, pele escura, cabelo escuro e olhos escuros, a tendência é que cores mais escuras te valorizem mais. Se você tem uma diferença grande entre o cabelo e a pele, é mais provável que cores medianas a escuras te valorizem mais, justamente porque trazem uma sensação de mais harmonia e não fica tão contrastante. Também é importante saber como usar as cores de forma estratégica na tua vestimenta. Por exemplo, cores mais claras comunicam mais acessibilidade, leveza e delicadeza. Já cores mais escuras tendem a comunicar mais estabilidade, segurança e firmeza na imagem pessoal. Então é importante que você saiba como usar isso da melhor forma para comunicar exatamente aquilo que você deseja. Só que tem alguns poréns. No caso dessa moça que está com cores mais escuras, ela misturou várias cores escuras. Então está sim comunicando segurança, mas também um toque de criatividade, porque tem uma mistura de cores. Então acaba trazendo esse senso de mais ousadia para a imagem dela. Então é interessante avaliar o todo, tudo comunica, não somente um elemento. Aqui é um exemplo de uma cliente minha que passou por esse processo, essa fase das cores. Ela tinha uma imagem e roupas mais apagadas, mas descobrimos que cores mais intensas valorizam mais ela e comunicam mais a personalidade dela. Porque ela tem uma personalidade um pouco mais expansiva, comunicativa e aberta. E as cores vibrantes comunicam bastante expansividade, energia e alegria. Então fez muito sentido para ela. Então aqui ela até mudou a tonalidade de cabelo dela com tons que a valorizam. E por mais que ela esteja de terno,
blazer e calça de alfaiataria, ela está parecendo muito mais jovial nesse look de rosa, justamente por estar usando cores de forma estratégica que comunicam o que ela quer e que a valorizam. A segunda fase é a fase facial. Não adianta de nada ter um look perfeito se o seu rosto não está alinhado. O rosto é a nossa identidade, é por onde as pessoas mais nos olham. Então é muito importante alinhar o teu rosto também. Eu não falo só de maquiagem, mas de cabelo, de acessórios, de óculos. E aí, sempre que eu falo disso, vem essa seguinte pergunta: qual é o melhor corte de cabelo para cada formato de rosto? Mulher, isso não existe. Imagine o seguinte cenário, que duas mulheres tenham exatamente o mesmo formato de rosto, mas uma tenha traços maiores e mais grossos, olho maior, boca mais grossa, e a outra traços mais delicados, olho menor, boquinha mais fina. E cada uma queira comunicar uma mensagem diferente. Por exemplo, uma queira comunicar mais autoridade e a outra mais leveza. Será que vai ser o mesmo corte de cabelo para as duas, já que elas têm o mesmo formato de rosto? Óbvio que não, não faz nenhum sentido. Cada uma tem um desejo, cada uma tem um traço facial. Então, o primeiro ponto é analisar quais são os teus desejos, o que você quer comunicar e como você quer se sentir. Se tem alguma área do seu rosto que você quer valorizar, uma área que você gosta, ou se tem uma área que você quer suavizar, não gosta tanto assim. Assim, você consegue ter mais clareza de quais são os cortes mais ideais. Por exemplo, se você quer comunicar mais autoridade e suavizar o seu nariz, se você se incomoda com um nariz um pouco mais expressivo, não vai ser tão interessante para você fazer uma franja mais alongada que termine aqui, porque a franja vai terminar justamente na área que te incomoda, vai chamar mais a atenção para esse ponto. Também não é interessante fazer luzes que comecem aqui para baixo, porque, de novo, vai estar chamando mais a atenção para o seu terço médio, para a área que mais te incomoda também. Quanto a comunicar mais credibilidade e autoridade, pode ser mais interessante deixar o cabelo mais curto, porque o cabelo curto comunica uma certa independência. Já se o seu desejo é o contrário, Bru, quero comunicar mais leveza, mais acessibilidade, pode ser muito interessante trazer repicados, mas um pouco mais para baixo, já que você se incomoda com essa área aqui. Então, camadas, repicados aqui mais para baixo, um comprimento mais mediano de cabelo, vai ajudar muito nessa comunicação. Então, o primeiro passo não é entender qual é o seu formato de rosto, mas quais são os teus desejos de imagem. E, claro, desenvolver estratégias que sejam práticas para você, tanto de corte de cabelo, finalização, forma de arrumar, mas também acessórios, maquiagens e óculos que vão ser mais práticos. Por exemplo, eu gosto muito da praticidade na minha rotina e eu uso muito esses acessórios de encaixe, que basta encaixar. Tanto colares quanto braceletes, porque facilita na minha rotina. Eu não gosto de ter que ficar fechando colar, fechando pulseira, eu tenho preguiça de usar. Então eu desenvolvi essa estratégia de acessórios de encaixe justamente para ser mais prático para mim, para eu não ter essa desculpa de falta de tempo ou preguiça de usar um acessório. Então isso facilita bastante na minha rotina. E eu incluo sempre acessórios que são bem minimalistas, que não tem muita textura, muita cor, para harmonizar com qualquer roupa e ser mais fácil também na hora de escolher no dia a dia. Dentro da minha metodologia da fase facial, eu tenho também uma parte de maquiagem anatômica, onde eu desenvolvo uma maquiagem que valoriza e comunica o que a minha cliente quer, mas que ela esteja pronta em menos de 10 minutos. Justamente por isso, porque eu sei que a rotina da mulher é corrida. No dia a dia, ela não tem muito tempo para se arrumar. Então, quanto mais estratégias práticas e funcionais tiver, melhor vai ser. E é isso que a gente precisa. Eu defendo muito que tu não precisa de tempo para se vestir melhor, mas sim de uma estratégia. Porque mesmo se tu tiver tempo, tu vai abrir teu guarda-roupa, vai se olhar no espelho, abrir teu estojo de maquiagem, vai se sentir frustrada, porque não vai saber o que escolher, não vai saber como se vestir de forma estratégica. Agora, se você tiver uma estratégia e não tiver tempo, se torna muito mais fácil,
porque em 3 minutos você tá com o seu look montado, vestida. Em menos de 10 minutos você consegue montar uma maquiagem anatômica que te valoriza e comunica aquilo que você deseja. Olha esse exemplo de maquiagem anatômica. A primeira maquiagem com os olhos escuros não tá valorizando ela, porque ela já tem os olhos muito profundos e os olhos mais juntos. O tom mais escuro acaba trazendo mais profundidade. Já a sombra com a área interna um pouco mais clara afasta um pouco os olhos e não traz tanta profundidade pro olho dela, deixando muito mais leve. Enquanto a outra maquiagem deixa mais pesada, deixa mais carregada e impactante. Então fica leve e harmônico no rosto dela. Então é muito importante entender os seus traços e construir também uma maquiagem estratégica para ti, que funcione para o seu rosto. E aqui um exemplo de uma cliente minha que passou por essa fase facial. Desenvolvemos uma tonalidade estratégica de cabelo para ela e um corte estratégico também. Ela queria trazer mais leveza e, ao mesmo tempo, harmonia para o rosto dela. Então trouxemos um tom de mechas meio pinhão e trouxemos um pouco de camadas e um corte mais curto para o cabelo dela, para que ela conseguisse comunicar mais harmonia e leveza. A terceira fase é a fase estratégica. E é uma estratégia para que você tenha uma imagem coerente com a profissional e com a pessoa que você é. E não que você tenha 2 guarda-roupas. Um guarda-roupa de roupas para sair e um guarda-roupas com roupas para você trabalhar. Guarda-roupa funcional, versátil e prático é um que tem roupas que você consegue para qualquer ambiente que você frequenta, para qualquer ocasião. Mas isso só é possível se você usa o método certo. Se você faz uma visão 360 da sua vida, para entender a sua rotina, os papéis que tu desenvolve, tanto profissionais quanto pessoais, a rotina da tua profissão, a tua personalidade. Então ter esse autoconhecimento é muito importante também. Afinal, pensa comigo uma fisioterapeuta. Faz sentido para ela ter colares muito alongados, já que ela vai ter que se abaixar, às vezes ajudar um paciente a se movimentar? Não faz sentido. Então é importante ter muita clareza da tua rotina. Faz sentido, por exemplo, para uma médica plantonista ter muitos escarpins? Zero sentido. Ela tem que ter calçados baixos para ela ficar confortável na rotina dela. Não adianta ela gastar um monte de dinheiro com escarpin. Ela tem que investir o dinheiro dela de forma correta, com peças que vão ser funcionais para a rotina dela. E isso só é possível com essa visão 360, com um autoconhecimento para entender a tua personalidade, para ter roupas que te representam. Porque você só se sente confiante quando veste aquela roupa que você sente maravilhosa, que você sente que representa quem você é. Então é muito importante incluir a tua personalidade e quem você é na tua vestimenta, para não se tornar um personagem. Não ter roupas daqui a um tempo que você olha e não se identifica, não gosta daquelas roupas que tem no seu armário. Então esse processo de visão 360 é muito importante. E uma construção de uma estratégia que abranja tudo isso e que te direcione aos melhores tecidos, cores, modelagens, estampas, proporções do look, misturas de estilos, forma de arrumar a roupa no look que seja mais ideal para abranger tudo isso, que te valorize e comunique aquilo que você deseja. Essa é uma construção de estratégia funcional, que funciona para a sua rotina, que funciona para a sua profissão, que funciona para a sua vida pessoal, que é fácil de aplicar. Não tem que ser difícil, tem que ser fácil. Você tem que abrir seu guarda-roupa e ter facilidade. Então essa parte estratégica é muito importante nesse sentido. Essas são algumas das minhas clientes que passaram por esse processo. Veja essa cliente aqui do meio, a Gabi. Ela queria comunicar mais elegância e profissionalismo. Você acha que esse look com moletom, tênis e camiseta está comunicando isso? Não, né? Não tem nada de errado se vestir dessa forma, mas não estava comunicando o que ela queria. Ela queria trazer mais elegância e profissionalismo. Já aqui a gente trouxe essa elegância e esse profissionalismo, mas sem se tornar algo social, porque é algo que ela não gosta. Ela gosta de uma pegada um pouco mais despojada, um toque de sensualidade no look dela. Então a gente incluiu isso na estratégia para que ela se sentisse confortável, que fosse algo sustentável, que ela conseguisse aplicar todos os dias da vida dela. E por fim, chegamos na quarta fase, a fase prática, onde aqui é muito importante que você refine o seu olhar. É muito importante que você treine
Treine para entender sobre tecidos, sobre a qualidade, o custo-benefício das peças. Porque não adianta ter uma estratégia perfeita, linda e maravilhosa se você acaba comprando roupas que não são de boa qualidade, que a costura não tá legal, que não tem um bom acabamento, vai acabar com a tua estratégia. Então é bem importante treinar o teu olhar perante a isso e também treinar o teu olhar perante as roupas que você já tem, para entender aquilo que está faltando, para saber como usar as suas roupas da melhor forma possível. E isso só se faz treinando. Um exercício que tu pode fazer é tentar se permitir experimentar coisas novas. Eu sei que muitas mulheres têm medo de errar, têm vergonha de usar X roupa e chamar a atenção demais. Mas é muito importante se permitir experimentar para treinar o seu olhar e ter mais autoconhecimento sobre o teu estilo. Então, teste possibilidades que você nunca antes testaria. Olhe o seu guarda-roupa e tente montar looks diferentes do que você vem montando. Looks coloridos, looks com combinações mais ousadas, misturas de estilos, acessórios diferentes, para que você tenha esse autoconhecimento e vá refinando o seu olhar ainda mais perante as cores, perante as peças, perante as modelagens e perante os tecidos. Também é importante saber como versatilizar mais as suas peças. Saber como usar o mesmo look em ocasiões diferentes, somente mudando alguns pontos dos teus acessórios, calçados e terceiras peças, por exemplo. Passando por todas essas fases, você tem resultados como essas duas clientes minhas tiveram, a Dai e a Karine. Guarda-roupas mais práticos, menores, como a Karine fala aqui, um guarda-roupa mais enxuto, mas com peças que conversam entre si. Montar looks que se sinta feliz com as roupas escolhidas. E compras muito mais inteligentes, assertivas e funcionais. Porque tendo clareza do que te valoriza, do que é funcional para a sua rotina, daquilo que representa quem você é e comunica o que você deseja, se torna muito mais fácil comprar, montar um look e ter um guarda-roupa mais prático e funcional. Você pode tentar aplicar essas 4 fases sozinha. E é possível que você consiga um bom resultado, testando bastante, errando muito provavelmente, em um espaço de tempo muito longo, mas é possível. Mas você pode também escolher o caminho mais rápido, eficaz e fácil, escolhendo uma mentora para te guiar em todo esse processo e te dar um passo a passo mastigado de um desenvolvimento, onde em 15 dias você vai ter um resultado, em 30 dias você vai ter uma mudança gigante, em 3 meses você vai ter uma mudança absurda de mentalidade, de estética e emocional. Se você quer saber mais sobre a minha consultoria e o meu método, clica no link que está aqui embaixo.